Que bom! Estamos juntos mais uma vez. Esse é o seu consultório de família. Hoje nós vamos falar sobre a saúde emocional da mulher madura. Perimenopausa, menopausa. Durante algum tempo nós pensamos nesse período como algumas mudanças, sim, inegáveis, mas sempre do ponto de vista mais fisiológico, sabe? Os calorões, mas nada que fosse mais profundo do que nós temos falado ou entendido melhor nos últimos tempos. As mudanças são muito mais efetivas, muito mais significativas. Fala de uma transição importante na vida da mulher com os seus impactos e a gente precisa falar disso e é isso o assunto de hoje aqui no seu consultório de família. Bem-vindos todos, obrigada pelo carinho, você que sempre está com a gente. E por falar em estar com a gente, Eli Saidon está aqui comigo, bem-vinda. Tudo bom com você? Tudo bom, Darleide. É sempre uma alegria estar aqui com você, principalmente para abordarmos um tema que chega a todas nós, né, mulheres, de todas as idades. É tão atual, né? Muito Especialmente porque a população brasileira está envelhecendo. Então, nós estamos chegando ali num patamar em que este assunto é o assunto da hora. E, aliás, tem sido. Elis Saidel, como eu a chamo Elis, mas Elisângela Saidel, ela é psicóloga e ela mesma propôs, Darleide, vamos falar deste assunto. Há muitas mulheres sofrendo e a gente precisa abordar de maneira que seja compreensível e que seja, de alguma forma, um direcionamento para se entender. E é tão bom quando a gente se entende. É isso? Ufa, alguém me entende, parece que tira aquela compressão que estava atuando antes. Aquela sensação, eu não sou louca, eu não estou ficando louca, eu sou simplesmente uma mulher que está passando pelo que todas as mulheres já passaram ou vão passar um dia. E é interessante, Darleide, que é um tema, né? É uma situação, na verdade, que nós encontramos tanto no corporativo, que é a minha área, que é a psicologia organizacional, como também no consultório. E você encontra essas mulheres no desespero sem significar, sem dar um nome. O que eu tenho? Eu sou um ser humano e do nada parece que se é que eu tenho algum controle da vida, eu perdi o que eu tinha. A impressão, elas falam assim, que a minha cabeça foi jogada para um lado, fragmentou meu corpo. E eu não sei mais quem eu sou. Uau! E isso é muito comum. Porque hoje a gente, como você disse, as mulheres estão verbalizando, a gente tem visto atrizes falando sobre isso, né, agora, sobre esse tema, temos visto nutricionistas, as redes sociais estão chamando a atenção. Então, tem sido muito bom para as mulheres nessa geração dar nome àquilo que elas estão vivendo. Eu tenho 51 anos e não tenho essa experiência para contar ainda. Pode estar por vir, mas ainda não. É uma fase da minha vida em que eu me sinto melhor do que me sentia antes, é uma fase em que eu estou bem de saúde, em que eu tenho motivação, eu tenho interesse. E aí eu escuto esse assunto porque a vida é um curso, então está por vir aí o que pode ser para mim essa realidade. Mas digo isso para também pontuar que cada corpo, cada vida, cada história tem o seu próprio curso, não é? Mas nós vamos falar de algo que, de alguma forma, precisa ser dito de modo genérico, né? Mas sem nós levarmos em conta que é assim que tem que ser. Por exemplo, estilo de vida pode mudar bastante a maneira como isso chega até você e como impacta você. Mas o que acontece de modo geral assim com essa mulher nessa fase? Perimenopausa ou menopausa? Não sei se você quer dividir ou se vai caminhando junto. Vamos caminhar juntas, então. Quando a gente fala de perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, né? Ainda tem isso. Pós-menopausa, né? É um processo. Na verdade, a gente chama os 3 P's da mulher, né? Que é a puberdade, a perinatalidade, que é a gestação, parto e pós-parto, e a perimenopausa. Então, assim, uma mulher desde a adolescência, aquela jovenzinha ali, né, da adolescência, ela já começa a ter sérias influências hormonais. Só que a gente falava muito de hormônio ligado
aos ovários, mas não falávamos sobre essa influência do cérebro, né? E é algo que eles andam juntos. Então, quando a gente fala de perimenopausa, hoje, alguns estudiosos já falam de 35 anos. Pois é. Você já está entrando nessa fase, né? O cérebro maduro, né? Já poderíamos começar dessa fase. Outros já falam 40 anos, mas a gente tem processos, né? A gente tem a perimenopausa, que ela vai começar talvez ali precoce, né? Ali em algumas mulheres, talvez até antes disso. Outras já se prolongam mais. Mas quando a gente fala da perimenopausa, é quando começam a aparecer os primeiros sintomas. E há mulheres, eles falam que é a fase mais longa da vida de uma mulher. Ela vai viver nesse período. A menopausa é quando você chega à última menstruação. Um ano depois, né, a mulher não menstruou mais, passou um ano, chamamos de menopausa. Então, se ela não menstrua há 11 meses e a menstruação desceu, voltamos a estaca zero. E aí recomeça a contagem. E o pós-menopausa, né, que seria ali por volta, depois da última menstruação, 2, 3 anos. Então, essa mulher ela vai ser bombardeada por esses hormônios, né, principalmente pelo estrogênio, que ele é um hormônio que essa mulher vai recebendo ali desde ali a adolescência em doses altíssimas, só que chega uma hora que ele começa a cair. E aí é onde vem um problema, né? Porque quando ele começa a decair, como você colocou bem, não são todas as mulheres que vão passar pelos mesmos sintomas, mas a gente já imagina de 40% a 50% das mulheres vão passar por este período. E é interessante também a gente notar como as mães, como foi o período dessas mães com a menopausa, como que foi também, como essa mulher vivenciou a tensão pré-menstrual, vai influenciar muito nesse período da perimenopausa e da menopausa. Então, é um período de mudanças onde ela vai começar a observar que o corpo dela não é mais a mesma coisa. Então, a gente, quando olha muito para a questão só ginecológica, né, só do físico, e a gente esquece que, na verdade, esses hormônios eles estão sendo produzidos também no cérebro. E ele vai fazer essas alterações, principalmente no humor da mulher, da Leide, principalmente nas emoções. E ela já começa aquela irritabilidade, ela já começa a não se reconhecer. Algumas mulheres vão viver 10, 20 anos, 30 anos com essa situação, outras em período menor. Aí vem as fases dos esquecimentos, ela pensa, gente, será que eu estou com Alzheimer? Parece que eu estou com demência, eu não sei mais quem eu sou, ela não consegue concluir uma frase. E aí ela começa a não se reconhecer. E muitas situações, né, tanto fisiológicas, mas eu vejo que o contexto social, e quando a gente puxa para a psicologia, né, a gente vê que essa mulher não sabe quem ela é no mundo. E quando você não sabe quem você é, alguém vai dizer o que você tem que ser. E a diferença que faz ter conhecimento sobre o funcionamento desse corpo, sobre suas fases. Tem mulheres que elas não sabem identificar os seus ciclos ao longo de um mês. Elas, portanto, não sabem identificar-se a si na vida, porque os ciclos da mulher referentes à menstruação era alguma coisa que deveria ser conhecido, porque é o nosso corpo em funcionamento. E aí nós vamos chegando a uma fase maior da vida, como essa sobre a qual nós estamos falando, e também não se tem o conhecimento, a não ser aquilo que a vovó já falava, dos calorões, dessas dificuldades, outras já estão conhecidas. Mas quando nós observamos hoje esse impacto na vida emocional da mulher, na vida, que impacta o seu contexto familiar, por exemplo, como é que esse homem vai lidar com uma mulher quando ela nem mesmo sabe dizer de si? Como é que a gente espera que o marido entenda? Porque aí a gente tem, por exemplo, esse impacto, estou usando muito essa palavra, né? Mas, por exemplo, na vida sexual. E esse outro talvez não estava pronto e ela também não se identifica. É o momento que pode vir, então, alguma outra crise associada. Sim. Voltando só um pouquinho, Darleide, por que nós não ouvimos falar sobre esse tema? E hoje parece que estamos quebrando um tabu, né? Voltando, olhando, tendo um olhar diferenciado para essa mulher. Nós não gostamos de falar de finitude, do fim da vida. Nós
somos uma geração, principalmente, que quer ser jovem. Nós não pensamos em morrer, não pensamos em envelhecer. E esse é o grande problema, porque não temos essa informação, não temos esse conhecimento, não sabemos como lidar com eles. Pesquisas, nós praticamente não temos pesquisas. Vou chegar lá onde você tocou esse assunto. Sim, fica tranquila. Da relação familiar. Essa falta de conhecimento, ela prejudica os relacionamentos. Porque se a gente fala, se a gente pesquisa, se a gente, como você fala-se tanto sobre TDAH, autismo, a gente tem pesquisas maravilhosas voltadas, nós não temos praticamente pesquisas voltadas para esse tema. São estudos recentes, de 10, 20 anos para cá. É um período muito curto. Então, quando você sabe onde você está, você conhece o seu corpo, você consegue dialogar com seu esposo, com seus filhos, você consegue dizer, olha, eu estou vivenciando isso aqui. Como você colocou muito bem, as mulheres não sabem nem como o período delas, da menstruação, como funciona, o que está acontecendo com o corpo. Você sabe que num período menstrual, as mulheres podem ter até 25% de uma alteração cerebral. Então, essas mulheres podem chegar a loucuras. Então, você no consultório, você sempre fala, cuidado quando você vai determinadas decisões que você precisa tomar, não tome nesse período, se reconheça, as suas ações. E nos relacionamentos, a gente tem visto muitos divórcios nessa idade. Por quê? As mulheres, elas vão perdendo, parece que o amor, parece que elas perdem o afeto. Porque o estrogênio, ele vai controlando isso no cérebro. Ele vai controlando o humor, ele vai controlando várias áreas, né, as perceptivas. E essa mulher, quando ela perde, ela olha principalmente para quem? Você sempre quer achar um culpado, e o culpado é aquele que vai estar do seu lado, né? É a época que nós trabalhamos o ressignificar o casamento. A mulher vai precisar, não é para dar fim, porque ela vai passar aquele período e ela vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, não precisava disso, eu poderia ter feito diferente. O homem olha e fala, gente, quem que é essa mulher? Eu não reconheço mais ela não era assim, né? Ela olha para mim. E aí tem também aquele ninho vazio, os filhos saem de casa. Então, às vezes, ela se mantém ali como numa estrutura de cuidado com os filhos, ou mesmo um ritmo, né? Uma mesmice para muitas, né? Repetindo o comportamento. E aí, do nada, ela tem que ser ela. E quem é você? Se você não perdeu, fragmentou, você não sabe quem é mais você. Então, é uma fase que a gente chama de ressignificação. Não é para dar fim a nada. E, geralmente, esses casamentos, eles, quando você olha para esses relacionamentos, há muito sofrimento por nós não darmos nomes. A gente só sabe ser triste e feliz, né? Só assim, você está o quê? Triste? Ah, estou feliz. Mas você não sabe nomear. Para algumas mulheres, e eu só atendo mulheres, né? Eu falo muito com elas de identificarem, dar nomes, aumentar o repertório verbal, dar listas mesmo. Aqui eu vou dar uma lista para você entender suas emoções e seus sentimentos. Por exemplo, se ela disser que está triste, como você disse, muitas vezes só sabe identificar tristeza e alegria, o que poderia ser dito para além de tristeza ou para além de alegria? Nessa lista que você faz com que elas tenham em mente, pensar sobre. Por exemplo, quando você fala de tristeza, é sentar junto ali com seu cônjuge e conversar. Mas triste por quê? Ah, estou triste porque estou engordando. Dá um nome para isso. Eu sinto que o meu corpo não é mais o mesmo. A minha pele não é mais a mesma. Eu gostaria de estar sendo uma esposa, ter relação sexual com você, mas o meu corpo agora não consegue mais, porque o libido cai. E aí, para muitas mulheres, outras... Então, assim, dar nomes, quando eu falo, é dar um lugar para aquilo ali. É muito mais de tristeza e felicidade. Fica muito vago, né? Muito vago, e dá esse espaço. E aí, sabe o que é pior, Darleide? A gente tem visto muitas mulheres indo para o lado do consumismo, porque ela tem que preencher aquele espaço e ela não sabe como preencher. Então, elas vão comprar e o pior, se endividar.
muitas chegam endividadas. Outras chegam querendo preencher isso com uma carência, uma aparente carência afetiva, que muito se parece às vezes com uma depressão, ou não é depressão, mas uma tristeza profunda, sem olhar para o esposo e falar assim, eu não sei, eu tenho tudo. Muitas falam assim, eu tenho tudo, ele faz tudo por mim, mas eu não consigo saber o que está acontecendo, eu só sinto tristeza. Esse marido me ama, meus filhos me amam, eu tenho recursos, não me falta nada, mas eu não sei dar nome para o que eu tenho. E aí ela vai ter que se ressignificar, ela vai ter que sentar e às vezes procurar uma ajuda profissional. Procurar ali um psicólogo, procurar talvez até um psiquiatra, porque alguns casos são gravíssimos e precisa às vezes de medicação. Às vezes a reposição hormonal, em alguns casos, estudado individualmente entre você e o seu médico, a sua médica, levando em conta que, assim, quando a gente consulta todas estas informações, há uma compreensão maior a nosso respeito e devamos, neste lugar, darmos muita importância ao que significa nós, desde quando nos dermos conta dessa realidade, identificarmos qual é o nosso propósito, como você bem dizia agora há pouco, sobre ressignificar a vida, tem a ver com você compreender cada vez mais e que haja um renovo nessa compreensão de qual é o propósito de existir, o que significa ser quem você é, porque isso vai fazer toda a diferença no enfrentamento da vida. Eu lembro que quando a minha filha casou, uma amiga disse assim, e a síndrome do ninho vazio? Aliás, quando ela saiu para o colégio e depois casou, e eu disse, não tive. Ela disse, mas você vai ter. Não tive, não tive. Portanto, eu sou alguém que vai defender que essa é uma realidade, mas há como você viver sem que precise você passar por isso com o volume que muitas vezes isso tem. Eu tenho um sentido na vida, eu tenho um propósito na vida, eu tenho um lugar na vida. Eu não sou só a mãe de alguém que cresceu e fez a sua vida. Eu sou uma mulher, eu não sou sua esposa, eu sou uma mulher, eu não sou sua profissional, eu sou uma mulher que, antes de tudo, tem uma convicção de quem é o meu Criador, quem é o meu Deus, qual é a minha história aqui nesse mundo. E se perder filho, como já perdi, e se perder o marido, se perder o trabalho, e se perder, vai me fazer muita falta, muita diferença. Mas eu ainda existo. Então, eu só quero apanhar esse momento para a gente não perder de vista que em tudo faz diferença quando você sabe quem você é. Mas, Darleide, antes eu sabia. Vamos nos questionar? Porque, às vezes, Elisa, a gente põe muita ênfase em ser profissional. Isso aqui me faz. Mas e no dia que eu não tiver o lugar para eu exercer minha profissão? Então, isso aqui me faz, o casamento. E se um dia o divórcio, como acontece muitas vezes, meu Deus, quem eu sou agora? Porque você passou uma vida com o sobrenome do outro, quem você é? Eu sou casada, mas quem você é? Sem filho, sem casamento, sem o trabalho, pensa nisso. Qual a estrutura que te mantém? Claro que tudo isso é importante, é significativo, mas e se não tiver tudo isso, quem você é? Aí você é alguém jovem. Eu sou jovem, eu posso. Estou amadurecendo, mas pesa na boca dizer envelhecendo. Pesa. A gente tem dificuldade de falar melhor idade, terceira idade, mas falar velho, que absurdo! Mas a gente era criança, adolescente, jovem, adulto. E depois? Não fala. Então a gente tem uma rejeição a isso, mas aí quando chega essa página da vida, diz, meu Deus, quem sou eu? Eu não admito olhar no espelho. Tem mulheres que me dizem assim, imagino que digam a você também, dizem assim, eu não admito. Gente, desculpa. Eu digo assim, quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa. Quando eu fiz 51 anos, eu fiz outra. Porque eu passei a celebrar, é gostoso. É um privilégio. Porque eu disse, venha vida, vamos viver até o fim. Então, o modo como a gente encara a vida passa por esse lugar aqui. Quem eu sou em Deus, quem eu sou na vida.
sabe, com um significado maior do que ser jovem ou não ser jovem. E aí, quando chega uma menopausa, você diz, eita, menina, prazer, vem cá, senta aqui, deixa eu te entender, deixa eu te conhecer. Quem é você? Me conta. Isso é alguma coisa que eu quero dar sempre ênfase, né? Faz sentido aí para você? Perfeitamente. É uma das maneiras que nós encontramos, Darleide, para vivenciar esse período da vida. É como se a mulher é totalmente diferente do homem, porque o envelhecer da mulher tem a ver com essas mudanças hormonais. O homem não. Então, o homem ele vai sentir isso lá por volta dos 70 anos de idade. Nós não, nós vamos sentir antes. É cada uma. É diferente, né? Não sei por que Deus fez assim, não tem como explicar. Mas, ao mesmo tempo, Darleide, é uma oportunidade para nós nos cuidarmos. Por quê? As mulheres, elas têm uma predisposição maior ao Alzheimer e à demência. Deus sabe de todas as coisas, porque nesse período, quando você para e você vê esses esquecimentos e você começa a se cuidar, você é um fator de prevenção. Então, muito hoje dessas doenças, né, relacionadas como Alzheimer e a demências, elas podem ser evitadas. Por quê? Desde quando eu começo a me cuidar. Então, quando essa mulher, ela aceita, e esse processo, como você disse, como nós vamos viver esse período da vida, ela tem a ver como nós fomos ensinados pelos nossos pais, né, a lidar com tudo isso. Então, quando ela começa a olhar para a vida e fala assim, que privilégio, eu estou envelhecendo e eu posso fazer diferente. E isso ajuda a diminuir os sintomas da menopausa. É incrível, né? Sim. Como a mente é algo assim poderosa. É aquilo que eu penso, eu sou. A Bíblia já diz isso, né? Aquilo que eu imagino, eu vou ser. Então, os nossos pensamentos, eles influenciam demais como nós vamos viver. Então, você pode olhar para esse momento e falar assim, olha, realmente existe, eu posso sentir, mas isso vai ter um fim, isso não é para sempre. E você pode se apegar. E na psicologia, hoje, a gente tem trabalhado muito isso, se apegue àquilo que você crê. Exato. Se você crê em Deus, se apegue em Deus. Se apega a um texto bíblico. Sabe, pegue ali um texto como a sua promessa, repita, como alguns falam, como um mantra, mas para nós com uma coisa, como um sentido, né, que você vai olhar e vai dizer assim, isso aqui é um período e isso vai passar. Isso é saúde mental. É, maravilhoso. E me faz lembrar que, ao você dizer, né? Não sei por que Deus fez assim, ao mesmo tempo que você lembra do cuidado de Deus. Eu também vou lembrar que Deus fez as coisas corretamente. Óbvio, Deus é Deus. Mas nós nos metemos em muita confusão. Nós, mulheres, estamos muito, assim, entranhadas de confusão. Porque a gente quer tudo. A gente quer fazer tudo e a gente quer ser tudo e a gente não dá conta de nada. E uma pressão e uma exigência e toda hora, e isso tem acabado com a gente. A gente tem vivido muita ansiedade, muita depressão, muito desespero, muita angústia, porque a gente quer atender a papéis que... Sabe, Eva, quando ela escuta Satanás, ele diz, você pode ser mais, você pode ser como Deus. E ela ficou toda... sério? Posso ser mais? E às vezes nós queremos viver assim, em modo Eva, mas a gente quer se satisfazer e fazer e acontecer, quando se nós vivêssemos uma vida mais simples do ponto de vista, é isso que eu dou conta, isso eu não dou conta, eu não preciso disso, não preciso daquilo, eu estou vivendo o curso que eu posso viver da vida. Nós talvez teríamos mais serenidade até para se escutar e dizer, esse corpo aqui tá me dizendo alguma coisa. Mas não, eu quero, porque a Anitta fez a cirurgia de esticar a cara, eu preciso esticar a minha cara também. Porque fulano, porque cicrano, porque não pode ter ruga, não pode... Tudo bem, mas calma. Shhh. E a história de que diz assim, a vida é curta, eu preciso viver, a vida é curta. Para quem é crente de verdade... e considera a eternidade, essa vida aqui não é curta. Essa vida aqui é um sopro. Mas compara um sopro com a eternidade. Então, o que tem-se para viver na eternidade, calma, criatura, calma, filha de Deus, calma. Por falar em calma, a gente convida você sempre a estudar a palavra, não é?
E agora a gente está convidando você para ouvir a palavra. Afinal, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós estamos lançando o Deus que fala, para falar ao seu coração. É um curso inédito, todo em áudio, e eu vou até dividir com você assim um trechinho do que é esse curso que nós estamos enviando às pessoas pelo WhatsApp. Para quem tem dificuldade de leitura, para quem tem baixa visão, para quem gosta de, sei lá, dirigir, fazer a vida acontecendo e você está ouvindo a palavra, eu convido você a mandar uma mensagem para a gente, para Esperança. É a nossa assistente virtual, ela atende você. Quer ouvir um pouquinho? Vamos lá. Que bom te encontrar por aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como é a nossa primeira vez juntos, quero te explicar como será o estudo bíblico em áudio. Nós começaremos cada estudo com uma breve história da Bíblia e depois o pastor Estina fará uma explicação prática. Logo em seguida, eu volto para te fazer 2 perguntas sobre a lição. Você poderá responder por escrito ou em áudio, apenas letra A, letra B ou letra C. Até mais! Essa é a Esperança. O Deus que fala. Episódio 1, a Bíblia. Ouviu? Quando Jesus esteve aqui na Terra, muitas pessoas tiveram o privilégio de encontrá-lo e outras de serem encontradas por ele. E em cada encontro eram palavras do Mestre que levavam salvação à vida daquelas pessoas. Eram as palavras dele que libertavam, curavam e transformavam vidas. Certa vez, o Salvador aproveitou uma situação que chamou a atenção de toda a multidão para falar sobre a importância da palavra de Deus. Foi quando encontrou um homem atormentado por um espírito maligno que apareceu no meio de todos. Jesus, esse homem está atormentado por um espírito maligno. Ele até ficou mudo. Pobre filho, eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem e não volte mais. Tá lindo, tá lindo, lindo, lindo. Obrigado. Lindo. Por nada. Tá lindo demais. É isso que você vai receber no seu WhatsApp. Isso é inédito. Você sabe que nós estamos sempre lançando cursos que são enviados via correio, revistas que você pode folhear e estudar. A última delas foi a Sem Tabus, que ainda está assim de vento em polpa. E agora esse lançamento que é inédito para que as pessoas recebam em áudio no WhatsApp. Como é que eu vou fazer, Darleide? Via WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem para a Esperança, que é a nossa assistente virtual e que você ouviu agora há pouco, ela descrevendo como vai ser o curso, quantas perguntas serão feitas, enfim. Então, você vai mandar uma mensagem para a gente no 12 98200 0062. 98200 0062. É isso aí que está no seu... mas ali está Sem Tabus. Eu estou falando do curso em áudio 98200 0062 para você receber o Deus que fala. Isso, é esse aí, obrigada. Deus que fala para você receber agora no seu WhatsApp. Ah, Darleide, a minha avó tem dificuldade de ler. Vamos pedir para a vovó? Ah, Darleide, eu tenho baixa visão, só consigo ler se as letras forem grandes. Aí eu tenho dificuldade de fazer os estudos que vocês oferecem. Vamos ouvir a palavra assim? Por WhatsApp, 98200 0062. Como você ouviu, tá bonito demais. Nós vamos para o intervalo, tá, Elisângela? E a gente volta falando ainda sobre o assunto proposto, mas também ainda hoje nós vamos conhecer quem idealizou esse curso, quem o escreveu, quem pensou nesse formato de curso para enviar para o pessoal ali de casa, tá bom? Nós já voltamos com vocês, meus amores. Até já. Meus amores, voltamos no seu consultório de família. Hoje nós falamos sobre
a vivência de muitas mulheres na fase madura, perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, muitas mudanças. Mas aí fazemos também uma pausa para lembrar para você que em todo o curso da vida nós consideramos quem nós somos em Deus, quem Deus é para nós, o Criador. E nós estamos oferecendo para você, nesse momento, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Como eu disse e repito, que está escrito, a fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Ouvir a palavra de Deus. O curso Deus que Fala está disponível para você receber em áudio via WhatsApp. Muito fácil, 12982000062. E agora nós vamos conhecer quem elaborou esse curso, esse material, como nasce essa ideia, como que isso chega até você, tendo nascido no coração de quem? Pastor Henrique, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Darleide, Elis, prazer estar aqui com vocês, realmente é uma alegria muito grande poder falar desse estudo. Como é que ele foi elaborado? A partir de que ideal? Muito bem, né? A ideia surgiu quando eu trabalhava ali com o evangelismo digital da Novo Tempo. O pastor tinha, em conversa com a direção da rádio, chegaram a essa ideia de um estudo inclusivo, mais inclusivo. E eles me apresentaram a ideia. Na época eu trabalhava criando alguns estudos bíblicos para a esperança. E então veio esse desafio, um estudo totalmente em áudio. A partir dali, nós começamos um laboratório, né? Comecei a ouvir muito material publicado nas redes sociais, publicados também em outras mídias, com esse conteúdo, né, de documentários, entrevistas, um estilo também muito conhecido, que é o audiodrama, né? São dramatizações totalmente em áudio. Comecei a ouvir muito desse material para poder elaborar o nosso estudo também. Né? E isso é tão bonito, porque incluir neles, fazer alguém sentir-se parte, é motivador e é transformador, principalmente com o conteúdo que a gente oferece. Sentir pertencente, né? E eu estou ouvindo o pastor Henrique falando e já imaginando para essas mulheres de que nós estamos falando, uma oportunidade de estar ali nas atividades delas e ouvindo e crescendo, né? As mulheres precisam desenvolver, crescer cada vez mais. E se sentir pertencente vai também ser para essas mulheres, viu? Que lindo, é verdade. Com certeza. Uma característica que o nosso estudo mantém é de que, em comum acordo, nós entendemos que o ponto de partida para cada lição, porque cada lição, ela trata de um tema diferente, de um tema bíblico, teológico, mas de maneira bem prática. Mas o ponto de partida para a compreensão de cada lição deveria ser Jesus. Então, essas dramatizações que introduzem cada tema, cada lição, elas são baseadas em histórias que Jesus viveu neste mundo. Inclusive, tem muitos encontros com mulheres que Jesus teve. E, enfim, eu não quero dar spoiler aqui, mas tem encontros com mulheres que viveram também dramas intensos que Jesus pôde tocá-las e transformar a vida delas. E essas histórias, elas vão tendo um link com o tema. E é muito interessante, e o exercício foi muito grande, porque, por exemplo, você está falando ali sobre juízo. Existem histórias na Bíblia das quais você pode extrair uma lição prática e teórica para esse tema, né? E foi bem interessante, foi realmente um processo muito... Foi um pouco difícil traduzir algumas coisas, como, por exemplo, um estudo sobre o santuário. É um estudo com um tema muito amplo, com muitos detalhes. Foi o estudo que eu mais tive trabalho para adequar ao tempo que nós deveríamos colocar ali, né? O tamanho do estudo. Mas foi gratificante demais, porque isso também vai colocando você em situações em que você vê a sua dependência de Deus. A oração realmente foi a minha grande ferramenta para a construção, para a elaboração desse estudo, apesar de, obviamente, ter ali como eu falei no início, procurar ali uma questões técnicas, uma pesquisa, um laboratório, né? Mas a oração foi a grande ferramenta, senão o estudo não sairia com o coração, com a verdade com a qual ele saiu. Que bonito, Henrique. Te dá uma satisfação, né? Porque você, como pastor, como homem que foi chamado para ministrar o Evangelho, hoje ter a oportunidade de, junto com a Novo Tempo, elaborar algo que está já chegando à vida de tantas pessoas e que pode ser, e cremos ser, transformador aquele ouvido que recebe a mensagem de Cristo Jesus. Com certeza, com certeza. A sensação de poder
incluir mais pessoas dentro do recebimento da mensagem do Evangelho é fantástica. O estudo... Isso porque inicialmente pensou-se em atender um público em específico. Exatamente, um público, as pessoas com alguma deficiência visual, dificuldade, né, na visão, pessoas também que têm dificuldade com leitura, mas conforme foi avançando o estudo, eu fui percebendo, e essa foi uma percepção também de todos os envolvidos, que ele seria maior do que isso também. Ele é inclusivo, mas ele é para todos, ele não é exclusivamente para as pessoas que se encaixam dentro deste quadro, mas ele é para todos, né? Uma pessoa que está ali no dia a dia, dirigindo, como você falou, né, no início, dirigindo, a pessoa que está fazendo alguma atividade doméstica, ela consegue também ali ouvir esse estudo, e é um estudo extremamente profundo, porém ele é muito didático. O pastor Estino, ele tem uma capacidade de falar com a gente como se ele estivesse do nosso ladinho. Exato. Ali. Então, foi muito gratificante ver como que esse estudo ganhou vida também. É lindo, lindo. Outro dia nós entrevistamos aqui, ainda que online, o pastor Estina, e costumo dizer que uma das pessoas mais amorosas, mais gentis que eu conheço, e já o conheço há muitos anos, já foi meu chefe, inclusive, ele é, e a forma como ele transmite a palavra é tão acolhedora, é tão amorosa como ele é, e tá lindo demais. Deus abençoe muito. Eu tô vendo um menininho por ali nos bastidores, é seu filho? É meu filho. Como é o nome dele? Vitor. Vem cá, Vitor, vem aqui com o papai, só para o pessoal aí de casa saber que você está aqui nos bastidores com o papai. Fica ali do lado para eu agradecer. Ai, que gracinha. Só tem o Vitor? Só o Vitor. Ainda. Foi difícil vir sozinho. Ele falou, não, papai, eu quero ir com você, papai. Ai, não teve jeito. bom. Não deu tempo da mãe se arrumar, da minha esposa Juliana, que está em casa. Não deu tempo dela se arrumar e vir, eu trouxe eles rapidinho. Bonitinho. O pastor Henrique é pastor em Caraguá. Caraguá, no Colégio Adventista de Caraguá. O nome da sua esposa? Juliana. Juliana e o Victor estão aqui, uma família pastoral. Que Deus os abençoe muitíssimo. Amém. E que venham outros projetos, outras práticas para abençoar a muitas pessoas. Muito obrigada, viu? Tudo legal, Victor? Legal? Ah, bonitinho. Obrigada, meus amores. Fiquem com Deus e até uma próxima. Sucesso. Até. Deus abençoe, gente. Amém, amém. E a gente continua por aqui conversando. Podem ir. Fiquem bem à vontade. Obrigada. A gente agradece muito a toda iniciativa que nós fazemos por aqui aos Anjos da Esperança. Obrigada. É você quem nos apoia. É você quem diz, estamos juntos. Podem fazer que eu estou junto com vocês para dar certo e apoiando financeiramente. Obrigada, Anjo da Esperança. Se você ainda não é Anjo da Esperança, fica o convite para você. Diga, eu quero ajudar financeiramente. Pode ser com o valor que você quiser, pode ser muito, pode ser pouquinho. O que faz a diferença é que todos nós juntos, nós estamos chegando à vida das pessoas com os mais diferentes recursos que pudermos para que elas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Para ser um Anjo da Esperança, você pode entrar em contato com a gente no 12 21 27 30 30. Pode, quem sabe agora, dizer assim, quero ajudar aí. Fazer um Pix pra gente. A nossa chave é anjos@novotempo.com. A chave Pix, tá? anjos@novotempo.com. Vamos continuar por aqui com a Elisângela Seidel, a psicóloga convidada de hoje, e ela muito cuidadosa, preocupada, atenciosa com a saúde da mulher, principalmente nos aspectos emocionais. E é interessante que a gente leve sempre em conta de que nós somos um todo, né? Se essa mulher tem mudanças no seu corpo, fisiologicamente falando, este cérebro é este corpo também. E a repercussão disso tudo aqui está sendo aqui elaborado junto com você para que você, mulher, se entenda nessa fase importante da vida. O que mais você está aí elaborando para dividir com a gente? Darleide, eu quero falar um pouquinho sobre o estresse. Uau! Você falou um pouquinho, né, anteriormente, dessa mulher que quer produzir. Hoje a mulher entra nessa fase da perimenopausa diferente que entra. Eu não vou dizer da minha mãe, que minha mãe sempre foi funcionária pública, minha mãe sempre, até vou mandar um beijo para minha mãe, né? Minha mãe sempre foi minha mãe quem me ensinou a gostar de cuidar de mulheres. Ela sempre foi uma mulher além do seu tempo, sempre gostou de conversar, as mulheres sempre buscaram ela para se aconselhar. Eu acho que eu fui me inspirando e vejo minha filha hoje fazendo psicologia da mesma maneira, estamos já vivendo a terceira geração. E essas mulheres, né, você vê aquela produção hoje diferente da minha avó, né, dos nossos avós,
que 40 anos, 50 anos já estavam em casa, fazendo um tricô, cuidando da casa. Hoje não, hoje eu trabalho nessa área, né, de desenvolvimento humano, de treinamento. Então, vocês, cada vez mais, né, a gente está trabalhando com mulheres de 60, 70 anos que estão produzindo e tem muita lenha ainda para queimar. Só que essas mulheres, elas vão de encontro ao trabalho e se entregam. E nesse período é um risco muito alto, porque para a empresa, elas estão trabalhando, elas estão entregando tudo, para a sociedade também. Só que a gente vê esse estresse hoje, né? A gente vê muito falar de burnout, a gente vê muitas mulheres dando outros nomes para isso, achando que só os homens têm, mas as mulheres é um nível elevadíssimo. Só que a gente vê essas mulheres no sofrimento em casa. Você não consegue detectar esse estresse no trabalho, porque elas estão produzindo, elas estão ali, como se colocasse uma máscara e fossem produzir. Então, elas são excelentes profissionais, elas fazem, elas dão conta, mas quando elas chegam em casa, a situação é terrível. E aí é terrível para ela, porque ela sofre também, a gente fala do sofrimento do outro, do esposo, dos filhos, às vezes aquelas, a gente também tem que lembrar daquelas que não casaram, né, que moram ali às vezes sozinha, estão na solidão, ou outros também que outros que moram com os pais. Então, esses vários grupos, essas mulheres estão em sofrimento por excesso de produção. O que deveria, então, ser levado em conta para que isso seja corrigido ou evitado, enfim? Aquilo que você mais colocou, Darleide, olhar e saber quem somos nós, de ter um propósito de vida. Ninguém vive sem um propósito de vida. E quando a gente fala dessa fase, como eu disse anteriormente, é uma passagem, nós vamos sair disso. Toda mulher vai sair dessa situação. Mas para onde nós vamos? Para onde eu quero ir? Então, hoje a gente tem muitos recursos, desde estudar, de viajar, de cuidar da saúde, de cuidar do corpo. É possível hoje, muitas mulheres conseguem, por exemplo, esse fogacho, né, que é como se o termostato do corpo não funcionasse mais, aquelas ondas de suor, aquele calor, elas conseguem controlar pela alimentação e pelo exercício físico. Todos os dias ali, pelo menos 30 minutos de atividade física, ou pelo menos 5 vezes ali na semana. A alimentação saudável, alimentos, folhas. Eu não sou nutricionista, mas a gente trabalha muito, aprende muito isso, a orientar, deixar esses alimentos industrializados. E é tão interessante, eu até comentei com você sobre os 8 remédios de Deus. Né? O sono, a mulher tem um sono alterado, mas quando ela faz o exercício físico, quando ela se alimenta de maneira saudável, vai regular. Aos pouquinhos, tudo vai se encaixando e se colocando num lugar. Quando você falou assim, olha, eu não tive, algumas mulheres nem vão sentir, porque elas já cuidam da saúde. Então, ela já tem aquele cuidado, né? Desde os pensamentos positivos, desde a questão, como a gente colocou, da alimentação, o ir ao médico, né? Procurar também ali o ginecologista, procurar também ali um endocrinologista, que são os responsáveis, um psicólogo, buscar recursos, sabe? Buscar. E é interessante, Darleide, tem uma pesquisa há muitos anos, desde quando se levantaram os movimentos feministas, que eles começaram a investigar e chegaram à conclusão, por que as mulheres estão tristes? Depois de alcançarem tantos lugares, de crescerem, se desenvolverem, estarem aí à frente em lideranças, em funções, mas por que elas ainda estão tristes? E aí foi feita também uma pesquisa sobre a felicidade. E eles identificaram que as mulheres que estão nessa faixa etária ali dos 40 anos aos 60 anos, elas têm uma baixa de felicidade. E por questões hormonais mesmo, mas que é possível reverter quando você tem consciência, você traz para a sua mente, você tem consciência e você começa a cuidar da sua saúde. Então é possível, eu sempre falo, Deus seria muito injusto se os recursos fossem só para quem pode pagar uma terapia, para quem por uma medicação. Não, Ele deu os recursos naturais.
E eu fico feliz que hoje eu falo isso da conhecimento, porque eu nasci na Igreja Adventista, eu tenho conhecimento desse cuidado, eu cresci ouvindo esse cuidado com o corpo, seu corpo é o templo do Espírito Santo, mas hoje eu ouço isso na psicologia, principalmente nesse cuidado da saúde mental da mulher. E é interessante você ver cientistas falando, cuidado com o estresse, confie, você tem que ter confiança, acredite em alguma coisa. E a gente sabe que tem um Deus em quem a gente pode, quando eles falam de espiritualidade, que hoje, graças a Deus, a Organização Mundial de Saúde fala dessa dimensão humana, né, que nós podemos cuidar, nós podemos olhar para a nossa saúde e podemos ver que tem um algo a mais. E esse algo a mais é entender que é um processo. Você vai sair disso, eu não vou cansar de repetir isso, você vai sair disso, mas você tem que ter consciência, em primeiro lugar, estou enfrentando uma situação e eu posso, se eu me cuidar, sair dela. A gente pode pensar naquela curva do U, né? Assim, a curva da felicidade. A felicidade, assim, tá feliz enquanto é jovem, e aí você vai lá no fundinho do poço e vai subir de novo. Não sou dessa curva, penso eu que dá para a gente ser um pouco, se bater lá, subir rápido, porque faz a diferença que você bata no fundo do poço, chegue no momento difícil e você encontre os recursos para sair dali o quanto antes, porque tem gente que dá uma acomodadinha ali, ai meu Deus, a vida, ó céus, porque nasci, é o fim, porque eu existo, é o fim, você vai se demorar muito por ali. Veja, quando você nos faz pensar sobre Deus não nos deixou à mercê desse mundo caído, sem nos dar instrumentos com os quais nós possamos ter vida e plenitude de vida, apesar dos percalços, apesar das dificuldades, apesar de a gente respirar, praticamente a gente respira morte, porque é o mundo. Mas veja bem, Deus nos deixou uma mensagem de saúde para ser vivida nos tempos mais difíceis de toda a história, no que diz respeito a ser o fim do qual nós estamos próximos. Não é possível, Elis. Nós somos o primeiro lugar, enquanto país, no ranking de ansiedade. A depressão já está batendo a porta como também um transtorno importante a ser enfrentado, e você, como psicólogo organizacional, sabe bem de que a exigência no mundo do trabalho é muito intensa, o retorno muitas vezes não vem, às vezes a gente se percebe assim, olhando, cara, isso não parece uma escravidão? Né? As pessoas escravas do trabalho, escravas de uma vida louca. São Paulo, quantas horas pessoas ficam dentro dos metrôs, dos trens, dos ônibus até chegar no trabalho, pega 2, 3, 4 conduções. É muito intenso, dorme pouco, come mal, a vida não está de brincadeira. Mas Deus nos diz, obedeçam ao máximo que puderem a isto que vai dar a vocês a mínima capacidade ou uma capacidade de vocês viverem com qualidade ainda. Procurar fazer o exercício, mas eu entendo que não é fácil para todo mundo. Ninguém está numa gosta dinâmica da vida. Ninguém nasceu, ninguém acorda de manhã e fala, ai, eu amo fazer exercício. Pois é. E mais, né, amiga? Tem mulheres que vão sair de casa às 5 da manhã, elas vão chegar tarde da noite, elas passam na creche, pegam as crianças. Outro dia uma profissional dizia assim, faz exercício, pega seu filho, põe nas costas e faz exercício com ele. É muito cansaço com o qual a gente tem que lidar. Muito estresse, como você bem dizia, muita exigência. Então, a gente precisa se apegar muito a Deus e dizer, Senhor, me ajuda a te obedecer, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Até para fazer um exercício, você vai precisar pedir a Deus que te dê força, condições, um meio para você mudar a sua alimentação. Peça a Jesus Cristo. Ele não está ali do lado como um carrasco, com um chicote na mão e dizendo, come ou não vai comer. Ele vai te auxiliar a que você tenha esse suporte em ter o seu apetite mudado, transformado. Jesus se importa com a nossa vida em todos os sentidos.
Por favor, Deus nos deixou mensagem de saúde para que nós possamos sobreviver a esse mundo caótico, para que a gente não chegue ao fim loucos, perturbados, transtornados, num nível tal que muitas vezes a gente perde de vista a própria fé. E Elis, eu te pergunto, não é verdade que nessas mudanças enfrentadas, e nós falamos agora especialmente com relação às mulheres, muitas vezes não tem uma nuvem tal de uma confusão tal que muitas vezes a faz dizer assim, Elis, eu não consigo ter fé, eu não acredito, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou com ânimo de ir à igreja. Não acontece isso também? Muito, muito. A espiritualidade é atingida nessa fase, porque por conta dos esquecimentos, né, essa nuvem, né, é como se ela ficasse no ar, como se faltasse mesmo, raciocínio mesmo. Uhum. E aí, dificuldade de raciocinar, exatamente, de tomar decisões, guardar informações. Tudo. E aí como que essa mulher vai orar? E ela precisa, viu? Isso faz parte da recuperação ali do cérebro, do estímulo do cérebro. Esse cérebro precisa ser estimulado, ela precisa disso. E como fazer? Porque ela não consegue. Aí muitas pessoas, acho que eu estou com TDAH, não consigo ler a Bíblia. Eu leio um verso, tenho que ler 10 vezes, não consigo estudar a lição, não consigo fazer isso. E aí ela começa a desistir. Ela fala, tem algum problema errado, algo está errado comigo. E isso vai afetar. Para muitas mulheres, é um momento onde elas, como você disse, eu sei que algo está errado, eu vou me colocar assim aos pés de Cristo e vou dizer, faz alguma coisa por mim, porque eu não sei nem o que falar. E elas têm essas limitações, né? Porque tem aquela fadiga, a gente chama de fadiga mental. Ela não tem vontade, e aí ela tem vontade de desistir. Ela tem a tristeza, ela tem a angústia, ela não entende o que está acontecendo com ela. Você colocou muito bem essa questão da ansiedade, da depressão, do estresse. Brasil, somos campeões, principalmente da Leide, porque quando ela já vem na gestação, e o Brasil é um país que ele está aí no ranking mundial ali na gestação, né? E essas mulheres podem, né, futuramente essas crianças, a cada 10 crianças que as mães gestaram com depressão e ansiedade, elas vão ter essa predisposição de desenvolver. Então, assim, humanamente, tudo tem tendência a dar errado. Eu falo que a gente vive pela misericórdia de Deus. E essa mulher, ela vai ter essa dificuldade, às vezes ela não vai entender, mas pode ser a história de vida dela, o contexto genético dela, o ambiente onde ela conviveu. E a gente vai olhando tudo isso na vida dessa mulher. Se ela teve até mesmo saneamento básico, vai influenciar a vida espiritual dela no futuro. Parece louco isso, né? Mas como ela viveu? E aí, quando ela está nessa fase, vem esse desânimo. Mas não é para desanimar. Por mais que você não encontre sentido, é um momento de você falar assim, não tem mais o que fazer, Darlete. Chegou nesse ponto, não tem o que fazer. Então, é o esforço. É o esforço encarar, ir para cima e dizer assim, eu posso ser diferente, eu não gosto de fazer exercício físico. Eu, particularmente, não gosto, mas eu tenho que fazer. Uhum. Eu não gosto de determinados alimentos, mas é saudável. E isso vai criar um hábito na sua vida. E aí vai se tornar prazeroso? Para alguns sim, outros não, mas é uma questão de decisão e de amor próprio. É de você olhar para você e dizer assim, eu preciso me valorizar, eu não preciso esperar que outros me valorizem. Eu já sou o preço do sangue de Cristo, então eu já tenho um valor tremendo. Então eu começo, essa mulher precisa olhar, eu preciso olhar para mim todos os dias e dizer, eu tenho valor. E esse valor, como você bem pontua, tem esse custo do sangue de Jesus. Então, cuidado com a vida é, sobretudo, em honra ao seu Criador. Nós honramos a Deus no nosso corpo, como Paulo disse aos Coríntios. Nós honramos a Deus com o corpo. E nós o desonramos também na mesma medida que perdemos de vista quem somos nós em Deus, quem Ele é
em nós. As fases da vida acontecem, nós oscilamos, nós temos dificuldades, tem hora que nós vamos dizer, porque estás abatido, ó minha alma, o que me acontece agora, eu não quero levantar daqui, eu não tenho forças para ir daqui até acolá. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregada, mas que ecoe aos nossos ouvidos o convite de Jesus, vinde à vida. Vinde à vida, levante a cabeça, respira profundamente, põe o seu corpo em reação àquilo que você crê. Eu creio num Deus todo-poderoso, seja jovem ou seja velho, como bem disse Davi, fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Fui jovem, hoje sou uma senhora, mas nunca vi Deus desamparar a mim ou a qualquer um outro em nenhuma fase da vida. Obrigada, minha amiga, por dividir aqui com a gente seu conhecimento. Deus te abençoe. Amém, eu que agradeço, Obrigada. Darleide. A gente se encontra no próximo consultório de família, também no Entre Família todas as tardes. O que eu gosto mesmo é de me encontrar com você. Muita vida, muita alegria. Deus te abençoe.